computador ali da escola, porque para poder baixar para conseguir baixar os carros, só que não consegue instalar. Não sei qual é a parte. Vou tentar aqui depois. E aí nós, como ser americano, nós começamos a trabalhar com aquilo. E hoje nós vamos A Jubes que vai estar no Skype. Sim. Mas temos que usar este. Ali não se consegue. Tem cabo para aquele projeto. É o melhor que posso Skype. Quer que ficar aqui?
depois, e eles depois, quando acabarem os morangos, eu Leva-se faço, para eu ponho pronto, porque os índios eram considerados foi a África pegar outras coisas e tirar de tudo e assim foi mais fácil porque eles desenvolveram o tal
Por causa de todos, antes de começar o congresso, que não começou, já começou o congresso online, mas o físico ainda não começou, a pedido da nossa associada Elizabeth Oliveira, gostaríamos de dedicar 3 personalidades, 3 pessoas que foram muito importantes e que nos deixaram este ano. Silvia Menano, uma das pioneiras da educação arqueológica social, Guimarães Gonçalves, crítico de arte e amigo da educação artística, e a Helena Paiva, dos comerciantes. Então, a Ximaria agora da Unidade conheceu Guimarães Gonçalves, fez uma pequena homenagem. O Guimário era nomeado igual da educação, e suponho que a última vez que eu vi foi exatamente na Casa da Liberdade Mário Cesarini, onde a Elizabeth Oliveira nos tirou uma fotografia, e posteriormente no casamento de uma das filhas gêmeas, nem um mês antes de morrer. Foi uma notícia muito repentina e apontável, mas é a vida. Deixou-nos no passado dia 2 de maio o crítico de arte, membro da AICA, conferencista, ensaísta e professor, Dr. Rui Mário Gonçalves, sócio honorário da APEC. Formação científica, literária, filosófica e estética, fez parte da geração da crítica de arte mais interventiva, sendo pioneiro em temas que suscitaram polémicas ideológicas e políticas. A sua extraordinária capacidade de ver e analisar as artes plásticas elegeu com particular preferência o surrealismo e o abstracionismo. Humanista e ouvinte atento, Rui Mário Gonçalves era um exímio contador de histórias cheias de humor relacionadas com a arte e a vida. A sua atitude dialogante promovia o confronto de ideias que o ajudavam a consolidar intuições. Deixou-nos obra escrita e publicada que incide sobre os principais artistas e poetas da arte portuguesa e internacional, cujo estudo em profundidade não teve, infelizmente, tempo para continuar com a grande dedicação que o caracterizava. Fica-nos o seu exemplo de honestidade intelectual para reunir e publicar o que deixou inédito com a atenção que merece. A memória de Rui Mário Gonçalves ficará na história da cultura portuguesa como personalidade única, marcante e de primordial referência no âmbito da história e da crítica de arte, psicologia, sociologia e literatura. Obrigada, Rui Mário. Vamos todos juntos fazer um minuto de silêncio.
Boa tarde. Cecília Menano. Cecília Menano criou a Escolinha de Arte em Portugal em 1949. A sua irreverência face ao pré-estabelecido em educação, a forma como contornou e venceu adversidades dos contextos da época, a determinação que a levou a procurar a verdade da criança, sã e doente, rica e pobre, as equipas que a rodearam, em especial o trabalho permanente com João dos Santos, levaram a que a sua experiência ultrapassasse fronteiras e fosse considerada como uma das pioneiras no mundo da educação através da arte. Para Cecília, não há educação sem amor, e o seu propósito pedagógico é baseado na relação privilegiada entre educador e educando. Para isso, criou os seus do e don't. Não há mais de 15 crianças que possam ser grupo. Não há limites para a expressão livre da criança. Não há réguas nem borrachas, pois imaginar é resolver. Oferecem-se às crianças as técnicas do artista e do artesão, assim como os melhores materiais para desenhar, pintar, esculpir e gravar. As expressões artísticas interligam-se passando da mímica ao drama, à poesia ou à pintura. Leu Herbert Reed e chorou, visitou na Suíça as Maisons de Petit, do Instituto Jean-Jacques Rousseau, percorreu as ruas de Marrocos para observar atentamente os desenhos das crianças de rua feitos com paus na areia, foi até os Estados Unidos visitar escolas e conhecer experiências novas, visitou o Brasil, dando e recebendo formação nas escolinhas de arte de Augusto Rodrigues, que cá também visitou o seu ateliê. Em Portugal, trabalhou com equipas médicas e pedagógicas nos mais diversos domínios, com crianças em estado terminal em Santa Maria, com crianças perturbadas no Júlio de Matos, com crianças amblíopes e cegas na Fundação Saim. Desta última experiência nasce a patente que criou da técnica de gravura em alto relevo, baseada no método Braille, que se pôs a estudar e que mais tarde a levaria a Sèvres, em 1975, a representar Portugal no Congresso da Unesco. Para divulgar o novo lugar de liberdade da criança portuguesa, organizou dezenas de exposições em cujos catálogos se podem ler conceitos pedagógicos de uma espantosa atualidade. Cecília Menano transmitiu seu legado. Foi professora, pedagoga do El Entrelaçar, uma professora brilhante na Escola Superior de Educação pela Arte do Conservatório Nacional de Lisboa, que marcou gerações de professores e educadores pela arte. O seu vanguardismo e ideais pedagógicos necessitam maior divulgação e apreço. Será esse o nosso tributo. Saudades de quem tanto é. Maria João Craveiro Lopes. E terminaríamos com a educação de Eisner por Elizabeth Oliveira. Ainda há bocadinho ouvi aquelas crianças, lembrei-me de um minuto só, um vídeo que encontrei na internet do Eisner agora já com Parkinson. Um amigo ia-lhe mostrar o filho mais novo. Ele quis dialogar, mas os olhos dele e a criança, têm a impressão que a criança estava mais assustada do que de outra maneira. Eu acho que sentiu pela primeira vez o que deve ser querer comunicar, um comunicador como ele era, e a mulher dele correu e ajudou. Ele passou a mão para a cabeça da criança com uma tentativa desesperada de haver diálogo, e realmente estas pessoas que eu vi tocar, penso nós que vamos passando, há ali geração nova para continuar, quer dizer, isso dá-nos uma grande alegria e faz-nos pensar muito, não é? Ora bem, Elliot Eisner
viveu de 10 de março de 33, desde essa data, em família de judeus russos, imigrada em Chicago, até morrer de Parkinson no dia 14 de janeiro, no dia 10 de janeiro deste ano. Com gratidão e saudade, eu recordo o primeiro encontro com este meu professor. Ele estava na sua sabática e eu estava numa pós-graduação no Instituto de Educação da Universidade de Londres. E foi esse contacto que permitiu que eu, em 80, o trouxesse à Fundação Gulbenkian lá abaixo, a Lisboa, e para perto de 50 professores e inspectores, que foi extraordinário esse convívio, não é? E foi um privilégio. Desde a Conferência Mundial de Investigação em CEI, em Roterdão, em 81, estava eu muito aflita que ia apresentar a primeira comunicação numa conferência de investigação mundial, não é? E lembro-me de como ele pôs à vontade, como ele, quer dizer, justamente passar o testemunho, facilitar o caminho aos jovens, não é? E, portanto, ele valorizava os contextos em que intervinha, em empático diálogo. Por exemplo, na primeira conferência de investigação africana da ENSEIA, que foi em Lagos, na Nigéria, em vez de ele e os Chalmers do Canadá, em vez de se porem a dar teorias especialíssimas e mostrarem a investigação de outros países, eles, muito simplesmente, ele em particular, puseram as pessoas lá, mas que problemas é que vocês têm? Se os quisessem investigar, como é que faziam? E, portanto, pôs as pessoas a trabalhar para eles mesmos, a partir dos seus problemas, e não como umas sumidades que chegam ali para doutrinar, não é? Para inculcar os seus modelos. Entretanto, numa noite lá na Nigéria, havia contadores de histórias que quiseram-nos animar. Faziam-nos rir porque nos anunciavam este senhor que é, ou esta senhora que é do Conselho Mundial da ENSEIA, com um chocalho deste tamanho de uma vaca, não é? A cada um, e nós que escangalhávamos a rir, que eu pelo menos contive-me com muita dificuldade. Chamaram ao palco a Maria Françoise Chavannes, que ainda era presidente, ele foi a seguir, e em piugas, ponham-se em piugas, eles subiram, mataram um galo, com o sangue do galo aspergiram a cabeça e disseram: vocês agora são imortais. Portanto, o que constata é que agora que eles já estão noutra dimensão, ele já está noutra dimensão, Maria Françoise felizmente não, ele entrou realmente numa onda de imortalidade. Foram 15 livros, foram centenas de artigos, e foi a relação que ele realmente criou com todos nós. Portugal, especificamente, deve-lhe que ele constatou que a Associação Histórica da Educação pela Arte já não tinha força, já não organizava as coisas, era quase um clube de pessoas que se reuniam, de amigos, mais nada, e conseguiu que no fundo a APECV se fosse afirmando e tomando as rédeas, digamos, da arte e educação em Portugal. Depois foi João de Setias que confirmou isso. Conseguiu abrir caminho a que fizéssemos o Conselho Europeu, o Congresso Europeu, aliás, e Conferência de Investigação em Lisboa. Convidou 3 especialistas daqui para irem para o Congresso que houve de Educação no começo do milénio em Nova Iorque. Portanto, Portugal está-lhe extremamente em dívida, e o que ele fez connosco fazia para o mundo todo, quer dizer, é a imagem do que acontece. A foto que eu pus ali do Paulo Scagliola, eu acho que espelha o seu rigor científico. Se virem bem, aqueles cortes parecem à faca, do vermelho e do... Mas está lá um gato muito divertido sob o azul, e, portanto, o seu rigor científico e o gosto de brincar, mas com profundo vislumbre, não é? Portanto, desde Educating Artistic Vision, de 72, ele difundiu uma visão triangular, defendendo o currículo com o domínio crítico, produtivo e cultural. Esta tripartição, no fundo, está na base é muito parecida com a teoria triangular da Anna May, e está ligada com as próprias dimensões e funções que eu próprio desenvolvi. Portanto, isto não nasce do acaso, e ele está por trás disto tudo, não é? Também, por causa disso, ele já nesta altura abriu caminho para o que se chama agora a cultura visual. Portanto, o Hernandes e todos esses beberam imenso disso. Ele fez sabática em Madrid e em Espanha, não é? E, portanto, nós temos que ver as energias, os rios que correram para o que agora domina entre nós, não é?
Também ele foi a pessoa que salientou, eu estou quase a acabar porque eu sei que estou a alongar um bocadinho, salientou além do currículo expresso e do oculto, o currículo nulo. As pessoas não reparavam o currículo nulo, aquilo que não acontece porque não se deixa que aconteça, não é? E, portanto, que é um outro currículo, é um currículo de negação que existe nas escolas. Também foi a pessoa que criou, desenvolvendo as teorias de Landseer e de outros, quer dizer, para além deles, os objetivos expressivos, que isso era qualquer coisa de fundamental na educação. Portanto, ele teve um grande papel na arte da educação, mas teve também um grande papel na educação em si mesma, não é? Presidiu, dentro disto, defendeu uma avaliação qualitativa e em que a investigação qualitativa também, portanto, eu devia ter dito uma avaliação formativa, quer seja contínua, quer seja sumativa, mas formativa, e o qualitativo é para a investigação qualitativa. E dentro disso, de uma descrição muito humanizada isso dentro da investigação, defendeu, por exemplo, num grande combate com Howard Gardner, defendeu que, por exemplo, apresentar uma novela em doutoramento era absolutamente legítimo. E, portanto, isso foi feito com sucesso por várias pessoas, não é? Que era um escândalo naquela altura de academismo, não é? Entretanto, portanto, ele foi presidente de associações profissionais e internacionais, quer da educação americana, quer da educação pela arte, da John Dewey Society. Recebeu muitos prémios como professor de arte e de educação, quer na Universidade de Stanford, que era a dele, embora se tivesse formado em Chicago, mas era a dele, era Stanford, e muitos prémios de carreira. Finalmente, eu entrevistei para o meu livro, passando a propaganda, amanhã vou pôr o meu livro a 50%, e tenho lá 24 personalidades entrevistadas, entre elas a Cecília Menano, o Rui Mário Gonçalves e o Eisner. E vou-lhes ler só, eu perguntei muito concretamente o que é que lhe dá energia, como é que, e ele achei muita graça que eu queria dizer numa idade avançada, ele disse, bem, digamos numa idade já avançada, porque isto foi em 2008, 2010, não é? E o que é que ele teria para transmitir aos novos? Mensagem, não é? Respostas dele um bocadinho, não é? Eu quero reter conjuntamente a generalidade do campo e a sua contribuição para outras áreas da vida e, ao mesmo tempo, reconhecer o que especifica ou unicamente pertence ao campo da arte e educação. E remeteu para o livro dele, The Enlightened Eye. A energia que tenho alimenta-se na alegria e prazer em dirimir com ideias com as quais venho lutando durante uma vida de trabalho e de investigação. Sugeriria aos arte-educadores: criem uma consciência na vossa vida entre o que está firmado na terra e ao mesmo tempo atinge bem alto, acima do chão, para explorar as possibilidades que as artes tornam possíveis nas vidas daqueles que nelas se empenham e se embranham na sua realização. Elizabeth, muito obrigada. Esta evocação abriria agora o Congresso, oficialmente. Aqui. Sim, ouve-se. Boa tarde. Caros convidados, congressistas e participantes presentes neste 26º Encontro Nacional da APECF e 2º Congresso Internacional da Rede Ibero-Americana de Educação Artística. Eu, Júlia Faria, professora desta escola e membro do Conselho Fiscal da Associação APECF, em nome da equipa da Comissão Organizadora, dou as boas-vindas a todos e a todas que connosco estão durante estes 3 dias para nos debruçarmos sobre o tema Artes, Educação e Comunidade. E quero também, em nome pessoal, como vimaranense, dar-vos as boas-vindas à cidade berço da nacionalidade, que viu considerado pela Unesco, em 2001, o seu centro histórico Património Mundial. Certa
de que viveremos estes 3 dias num clima de grande prazer pessoal e de enriquecimento académico e profissional, quero começar por agradecer à Câmara Municipal de Guimarães, aqui representada pela doutora Adelina Paulo Pinto, vereadora da Educação, Cultura e Desporto, todo o apoio prestado para a recepção e organização deste evento em Guimarães. Ao agrupamento de escolas Professor João de Meira, onde nos encontramos agora, mais concretamente à sua diretora, doutora Manuela Ferreira. A disponibilidade demonstrada e a cedência das instalações desta acolhedora escola, recentemente renovada, onde desenvolveremos todos os trabalhos deste nosso encontro. A APECV, na pessoa da sua presidente, doutora Teresa Essa, o ter considerado esta maravilhosa cidade como local de eleição para a realização deste encontro. Para dar continuidade à sessão de abertura deste 26º Encontro Nacional da APECV e 2º Congresso da Rede Ibero-Americana de Educação Artística, passo de imediato a palavra à doutora Adelina Paulo Pinto, senhora vereadora da Educação, Cultura e Desporto da Câmara de Guimarães. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar a mesa, a senhora Presidente, a todos os presentes, de todos os lados que nos dão a honra de visitar Guimarães. É para nós sempre um prazer receber, gostamos de receber bem, por isso espero que sejam bem recebidos e tenham uma estadia muito agradável nesta cidade que é, perdoem-me a falsa modéstia, das mais bonitas que temos. Num congresso de educação artística, chamar novamente a nossa cidade, que vocês sabem, como já foi dito, é património da humanidade, foi capital europeia da cultura, tem uma aposta muito grande nesta dimensão cultural e artística, vê com muita preocupação ao nível do Executivo Municipal, nomeadamente eu que estou na área da educação, vê com muita preocupação os sucessivos cortes que a educação artística tem vindo a sofrer por parte do Poder Central e por parte dos cortes sucessivos que assim têm feito, com muita preocupação numa formação escolar centrada no português e na matemática, centrada num saber livresco, competitivo, sem ter esta intencionalidade de a formação integral do cidadão, em que a parte artística é uma dimensão do ser e do estar. Eu não sou das artes, sou de História, a minha formação inicial é História. De qualquer forma, vocês mais que eu sabem, obviamente, justificar a necessidade desta formação artística entrar na formação dos nossos jovens. Eu dizia há bocado que estamos a chegar a um ponto em que só os jovens das classes mais favorecidas, as crianças e jovens das classes favorecidas é que podem ter acesso à arte, porque são os que têm dinheiro para frequentar uma academia, uma escola de pintura, visitar museus, ir ao teatro, ir ao balé. E, portanto, estamos aqui com um problema de equidade muito grande e que nos preocupa bastante. Numa cidade que coloca a educação no centro das suas prioridades, a formação das nossas crianças e jovens no centro das suas prioridades e, portanto, esta questão da educação artística está, efetivamente, uma das nossas preocupações. Preocupação essa que vamos agarrar agora até em termos das atividades de enriquecimento curricular, de dar uma dimensão artística naquilo que podemos, naquilo que nós conseguimos intervir. E por isso, desculpem eu estar a ocupar este tempo que não é meu, mas só justificar o quão feliz eu fico que este espaço de reflexão seja aqui construído, porque é efetivamente o local ideal. Eu depois vou querer saber algumas das conclusões a que chegaram, porque certamente nos ajudarão a implementar, farão chegar, muito obrigada, porque nos ajudarão naquilo que é a competência da autarquia na educação das nossas crianças e dos nossos adultos, obviamente, mas estamos numa escola e eu sou vereadora da educação e, portanto, perdoem-me esta preocupação acrescida pelas crianças e jovens desta dimensão artística que eu acho fundamental na formação de um cidadão que é cada vez mais integral, ou que deve ser cada vez mais integral e não tão focado nas chamadas disciplinas teóricas. Desejo-vos um bom congresso, que gostem, que usufruam, que o convívio seja agradável, que o espaço formal e informal seja complementar e que gostem e usufruam de Guimarães e de tudo que ela tem de artístico também. Muito obrigada.
De seguida, passo a palavra à doutora Manuela Ferreira, senhora diretora do Agrupamento de Escolas, professor João de Meira. Obrigada também. Começo por saudar a mesa e todos os presentes. Estou aqui, sobretudo, para expressar o meu contentamento, o meu agrado por vos receber nesta escola. Espero também que gostem do espaço e que o vosso trabalho aqui, que haja momentos gratificantes. Esta escola é também uma escola que tem um grupo de professores das artes visuais, da educação visual, da educação tecnológica bastante dinâmico. Somos uma escola, gosto de pensar que somos uma escola que valoriza muito esta área da educação. É óbvio que dentro de uma escola há sempre algumas divergências, mas somos uma escola com muita dinâmica, com muitas atividades nesta área. Entendemos que é de uma grande importância no desenvolvimento dos nossos alunos e no desenvolvimento dos cidadãos. Partilho das palavras que já foram aqui preferidas pela senhora vereadora. Não combinamos o discurso, mas eu diria um pouco o mesmo. Exato, e portanto, numa época em que também sentimos que há realmente um grande corte e uma situação de desvantagem em termos de políticas educativas direcionadas para esta área, faço todo o gosto de contribuir para receber e para abrir as portas a um espaço que vai, de certeza, ser de desenvolvimento e de construção de trabalho nesta área da arte, mas também do ensino da arte, que é de grande importância. Também fico por aqui, a minha intenção não é ocupar muito tempo, nem ser muito formal. Quero sobretudo deixar esta palavra de boas-vindas e espero que gostem. Obrigada. E de seguida, passo a palavra à doutora Teresa Essa, senhora presidente da APECV e da INSEA. Muito obrigada. Bem-vindos a todos para mais uma maratona da Rede Ibero-Americana de Educação Artística, é o 2º Congresso, e da APECV, é o 26º. Espero que se sintam bem e que venham aqui conhecer coisas novas e, sobretudo, venham trazer que também vão levar. Prometo. E agora passaria a palavra, vou tentar à Jurema, que está à nossa espera, e que dará um olá do congresso virtual que está também a acontecer ao mesmo tempo. Jurema? Não está assim. Ju, tu consegues ouvir-nos? Agora a câmera. Então, assim, Ju não consegue ouvir. E só uma olá em linguagem visual. Vamos virar. Não ligou lá o microfone. Não, o seu som não está a dar. É o som da Ju que está. Dela é que não está dando. É o dela. Bom, pelo menos já viram a cara da Ju. Ju, obrigada. Não consegui. Liga o teu micro, Ju. Liga o micro. Não consegui, espera. Com pena, não é?
Termino agradecendo de novo terem querido participar neste encontro e esperamos que no final todos consideremos que este valeu a pena pela organização, pelo conteúdo e pela partilha de conhecimentos e vivências. Passamos agora à palestra inaugural pelo professor Dr. Carlos Moraes, da Universidade Católica Portuguesa, em Braga. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de expressar o meu profundo agradecimento por este convite e pela oportunidade que me dão de poder partilhar convosco uma ou outra pista de reflexão acerca desta temática tão atual e tão pertinente, especialmente num momento, como já aqui foi sublinhado, em que as artes e o ensino artístico passam, de facto, por uma fase muito crítica. Digo então que quero, antes de tudo, agradecer particularmente à Sra. Presidente do Congresso, a professora Teresa Essa, o amável convite para poder estar aqui convosco. Agradecer também a toda a comissão organizadora destes dois, portanto, deste congresso, que envolve as duas associações que já aqui foram referidas. Quero agradecer também à Sra. Vereadora da Cultura, enfim, pela disponibilidade que já aqui foi referida pela autarquia vimaranense. Quero agradecer à Sra. Diretora da escola, do agrupamento de escolas São João de Meira, doutora Manuela Ferreira, que, se me permite, de uma maneira muito especial, lhe agradeço também muito publicamente, enfim, a facilidade com que aceitou e a disponibilidade com que aceitou estabelecer uma parceria de um protocolo com a nossa universidade e concretamente para a realização de estágios, precisamente no domínio das artes visuais, e agradecer-lhe profundamente à Sra. Diretora e a toda a equipa de colegas que connosco têm colaborado. Estou aqui a ver particularmente a professora Maria José, que tem sido nossa distinta orientadora também aqui no âmbito desta escola, e testemunhar o enriquecimento que os nossos estagiários têm beneficiado do contacto e da orientação dedicadíssima que têm encontrado aqui na sua escola. Quero saudar todos os congressistas e desejar que este congresso seja efetivamente uma excelente oportunidade, e ser-lo-á certamente, de partilha de experiência e de enriquecimento intelectual, mas também humano, mas também afetivo, estético. Relativamente à palestra ou à comunicação, esta breve introdução ao Congresso, que muito honradamente aceitei e do qual estou profundamente grato, eu diria que, se não conseguir ler as páginas, que não são muitas, mas se não conseguir ler tudo, pelo menos eu gostaria de expressar qual é a ideia de fundo que, se me permitem, gostaria de deixar à vossa consideração, também com o augúrio de que possa ajudar a enriquecer o mundo da reflexão artística e eventualmente melhorar, pois esse seria de facto o meu grande desiderato e de todos nós, melhorar as nossas práticas pedagógicas, as nossas práticas didáticas e eventualmente reconsiderar as bases de fundamentação de uma educação artística. Digo então que a ideia de fundo é uma ideia bastante simples,
ainda que eventualmente muito complicada de justificar e de fundamentar, que é exatamente a ideia de que a filosofia tem, digamos, um papel importante e que regressar às bases filosóficas da educação artística pode eventualmente contribuir para uma retoma da consciência pedagógica que se repercutirá certamente depois também numa melhoria das aprendizagens e do enriquecimento estético, artístico e humano dos nossos alunos. Então, sem mais delongas, eu começarei a ler o texto e depois, enfim, conforme a dinâmica, veremos se lerei tudo até ao fim ou não. Então, o título da comunicação esta comunicação tem por título Filosofia e Educação Artística, e eu diria que o ponto de partida que nos levou à escolha do título e do ponto de vista desta breve comunicação não poderia ter sido mais concreto e direto. Discutíamos com o grupo dos mestrandos de artes visuais, ainda muito recentemente, as principais teses da obra de David Best, intitulada A Racionalidade do Sentimento, o papel das artes em educação, certamente uma obra sebejamente conhecida de todos nós. Diziam que discutíamos ainda recentemente esta obra no contexto de uma aula de mestrado, sobretudo a sua permanente exortação para que a arte seja revalorizada e ensinada na sua dimensão cognitiva, promovendo no aluno o desenvolvimento de uma racionalidade integrada do pensamento criativo e da reflexão, quando uma das mestrandas, docente há mais de uma década, verbalizou a seguinte opinião. Dizia ela: bom, de facto, por vezes fico com a impressão de que em arte é tudo demasiado oficinal. Fim de citação. Em abono da verdade, devo dizer que se registou na sala um consenso significativo em redor de uma leitura crítica do estado do ensino da arte, ainda dominado pelo mesmo estigma denunciado pelo autor da referida obra, o estigma do subjetivismo, onde tudo se resume ao critério do emocional e do sentimento, do relativismo, face ao qual tudo e o seu contrário adquirem o mesmo peso e o mesmo estatuto. Estigmas aos quais poderíamos acrescentar uma incompleta noção de criatividade, a ausência de uma cultura do gosto e cuja suprema aridez estética se manifesta na total confusão em redor dos conceitos centrais de arte, de beleza e das outras categorias estéticas. Está então encontrado o mote para o que aqui nos traz. E o que é que aqui nos traz? Fundamentalmente, recordar que, e sem descurar todas as outras dimensões fundamentais implicadas na nobre e exigente tarefa de educar artisticamente, dizia eu, lembrar e alertar de que a ausência ou o descuido de um pensamento crítico que permanentemente reflita com o aluno o sentido, a importância, as repercussões da arte, da experiência estética, do belo ou do feio, na sua vida, nas suas decisões, no seu processo de maturação, na sua construção como ser humano, pois essa ausência deixará muito incompleta a sua função de educador e contribuirá certamente para acentuar o descrédito das artes no sistema de ensino. Mas, pergunto, como pode o docente cumprir esta exigência do seu magistério de arte educador se tais noções e conceitos não estiverem suficientemente claros para si mesmo? Ora, é aqui que entroncamos no miolo do assunto, pois começamos a perceber que a educação artística, a educação pela arte e para a arte, só tem a ganhar se contar com a adesão do docente a uma prática reflexiva, digamos, uma prática estética. E porque esta reside na filosofia, chamemos-lhe então uma prática filosófica. O slogan poderia ser, se assim o quiserem, na arte todos necessitamos de filosofia. Justifiquemos um pouco mais detalhadamente, seguindo de perto as obras desses dois grandes pensadores da pedagogia estética e da formação pela arte, que
que são, respectivamente, José Maria Quintana Cabanas e Alfonso López Quintas. Aliás, reforço a referência a estes dois pensadores, já que nos encontramos aqui num ambiente, ou certamente, enfim, depois até se irá intensificar, num ambiente de forte pendor ibérico e creio mesmo que de profunda relação com a latinidade, como já estamos a ver os sinais das ligações ao Congresso virtual. Ora, por que razão precisamos então da presença da filosofia, isto é, da estética, na educação artística? Desde logo porque a educação artística requer uma capacidade de compreensão crítica do próprio devir da arte nas suas metamorfoses e nas suas idiosincrasias. Compreender criticamente significa formular um ponto de vista próprio, autónomo, e não apenas passivo ou consumista daquilo que o próprio sistema da arte nos vai oferecendo. Ora, todos constatamos que ao longo dos séculos, e particularmente mais recentemente, a produção artística se tem vindo a desenvolver numa profusão e multiplicidade de manifestações, estilos, tendências e ensaios, por vezes estonteante. A priori, pode parecer que se trata de um movimento linear, regido pela lei interna de um efetivo progresso, de um progresso constante e paulatino, um pouco em similitude com o que se passa também nas demais esferas da cultura, na ciência e sobretudo na técnica. Ora, tal progresso artístico contínuo significaria maior elevação do ideal estético, significaria aperfeiçoamento das formas, dos géneros artísticos, dos procedimentos técnicos e científicos. Ora, a questão é que este processo, por ser de natureza cultural, não se traduz necessariamente em termos de um progresso contínuo. Daí a necessidade da tal reflexão crítica. Ele acontece certamente nas tecnologias e nos conhecimentos científicos, mas nem sempre nas questões filosóficas, nas questões morais, axiológicas, artísticas ou educativas. Nestes campos, assim como não vale a afirmação de que qualquer tempo passado foi melhor do que o presente, tampouco é certo que o último, o nosso tempo, o de hoje, seja necessariamente o mais excelente, o mais acertado e o mais digno de admiração. Apliquemos isto ao desenvolvimento da arte e retiremos as consequências. Há que admitir, certamente, os falhanços ao longo da historicidade e da temporalidade, os retrocessos, ainda que fortes mecanismos estruturantes das sociedades pós-modernas não o queiram admitir. Estou-me a referir implicitamente à influência da moda, da publicidade, dos grandes sistemas de consumo que pugnam sempre pela valorização acrítica e cega do último grito. O último grito é sempre aquele ao qual vale a pena ir atrás. Então, esta observação é particularmente pertinente no mundo da arte. Perante a multiplicidade de movimentos estético-artísticos, quais os que merecem verdadeiramente um juízo positivo? Quais os que representam um momento de estagnação ou mesmo de retrocesso? Qual o conceito de arte que recomendaremos ao aluno capaz de o motivar a interessar-se pela dinâmica do processo artístico? Todos os que a paleta contemporânea põe ao nosso dispor? Como afirma Quintana Cabanas, e cito, tudo isto faz com que, mesmo sem sermos pessimistas acerca da época atual, nos guardemos de qualificar tudo positivamente e de nos considerarmos obrigados a aprovar o último grito. Fim de citação. E se não o fazemos, não é certamente por uma atitude ideológica ou preconceituosa, mas por exigência de espírito crítico e de critério de valor. Precisamente, o estético, no nosso entender, supõe um valor dotado de características, umas de natureza objetiva e outras de natureza subjetiva, mas ambas requerem ser tidas em consideração antes de toda e qualquer qualificação de posterior aceitação ou recusa.
Pensar de cada vez os objetos de arte segundo as exigências de uma adequada percepção, de um gosto amadurecido e de um juízo bem fundamentado é uma condição sine qua non para quem ensina a arte, pela arte e para a arte. Tanto mais urgente quando se verifica que os critérios comuns sobre a arte e os artistas que são postos a circular e, em último lugar, os preços que se pagam por algumas das suas obras, em muitos casos não correspondem, nem de longe nem de perto, com o que deveria ser na linha de uma formação estética bem integrada. E isto constitui certamente um falhanço importante da nossa cultura, a qual, em matéria de avaliação artística, parece ter caído frequentemente no grotesco, no ridículo, no nonsense, tranquilamente, sem sobressaltos de maior por parte da consciência social, reduzida a um estado de ataraxia estética tão profunda que já tudo se admite, tudo se suporta, de nada se interessa. Com a conivência e a colaboração de uma certa crítica de arte, dita oficial, legitimada pelas instâncias do sistema, pelo sistema da arte, e particularmente pelo sistema da arte contemporânea, para que, por sua vez, o legitime, para que a crítica o legitime a quem? Ao próprio sistema, e o perpetue, e, sobretudo, o venda ao melhor preço. Com isto, queremos apenas sublinhar que o valor estético de boa parte da arte contemporânea constitui uma enorme interrogação, cuja resposta e solução não nos cai ex abrupto nas mãos. Antes precisa de ser construída reflexivamente por cada um de nós. Citando de novo o mesmo autor, é uma questão que se coloca a todo aquele que perscruta a nossa cultura com olhos minimamente críticos, ou seja, com uma atitude intelectual madura, que se nega a ser produto ou joguete dos mecanismos massivos e massificadores da nossa sociedade. Fim de citação. É, pois, em última instância, uma questão de educação das pessoas, dos cidadãos, dos nossos alunos, acrescentaríamos nós. Por isso, não lhe podemos passar à margem. Este é um aspecto essencial da nossa ação pedagógica, verdadeiramente formativa, para além da dimensão técnica que a educação artística sempre comporta. Quer dizer, para que os nossos alunos adquiram uma atitude adequada perante o fenómeno artístico, requer-se uma oportuna ação educativa capaz de lhes proporcionar pensamento e reflexão. Este é o papel específico e inalienável de uma pedagogia estética. Não de uma pedagogia qualquer, ou de uma qualquer pedagogia, mas de uma pedagogia estética. Mas é também aqui que surgem as maiores dificuldades. Não tanto pelo que se refere às questões inerentes às técnicas didáticas. As didáticas estão muito bem alicerçadas e estão muito desenvolvidas, felizmente. Há muito trabalho fundamentado nestes domínios. Mas o problema está, sim, no facto de ser necessário propor e escolher princípios de orientação, objetivos, finalidades, que derivam de uns pressupostos, neste caso de pressupostos estéticos. Este é que é o problema. Onde é que vamos buscar esses princípios? O que é que efetivamente nos rege quando ensinamos a arte, com a arte e para a arte? É aqui que surge exatamente o problema filosófico, entre aspas, filosófico. Em que concepção estética nos baseamos? Que ideia fazemos da natureza e das funções da arte? Vinculamos a arte à beleza ou queremos que pode prescindir dela? Reduzimos a arte à expressão pessoal ou a coisa de imaginação? Concedemos-lhe carta de autonomia ou pretendemos que deve servir para fins que nos interessam? Estas são algumas das perguntas que se colocam a quem pretenda passar a este outro patamar de questionamento. Sabemos muito bem que estas são as questões, são questões muito intrincadas. Há mais de 27 séculos começaram a ser discutidas pelos pensadores gregos, onde se destacaram, entre outros,
os pitagóricos, de tanta importância e de tanto relevo para uma teoria da arte e para uma reflexão estética. Os pitagóricos, os sofistas, os grandes filósofos atenienses, e já muito nos deixaram de matéria de reflexão sobre tais assuntos estes pensadores. E como em toda a boa questão filosófica que se preze, a discussão não só não se concluiu, porque em filosofia nunca se concluem, requestionam-se, a discussão não só não se concluiu, e é discutível mesmo se alguma vez avançou alguma coisa. Eu não sei se efetivamente, em termos de teoria estética, já avançámos algo mais em relação aos, já nem falo em Platão e em Aristóteles, mas mesmo aos pré-socráticos. Não sei, é um assunto interessante para discutir. E como em toda a boa, ok, isto já li, quase todos os pontos debatidos em algum momento seguem, quase todos os pontos debatidos em algum momento, mesmo da atualidade, seguem sobre o tapete, intactos na sua perspectivação, em espera de solução. Esta é precisamente a grandeza e também a fragilidade da filosofia, porque estética é filosofia, toda ela é filosofia, ou na sua maior parte. Pretende-se adotar, então, uma posição razoável, fundamentada sobre todos estes problemas e mais do que solucioná-los. Para isso há que subtrair-se aos preconceitos da nossa época e focar objetivamente o fenómeno estético tal como se produz na consciência humana. Ante o problema estético, por muito que tendamos a permanecer em suspense, como pedagogos não o podemos iludir. A pedagogia propõe-se a orientar a educação e educar significa ajudar os indivíduos a adotar ideias, atitudes e sentimentos estéticos que consideremos, enquanto docentes, enquanto pedagogos, adequados, formativos e razoáveis. Para a educação nem tudo é igual e a pedagogia estética não se contenta com uma qualquer frase feita. Cada docente necessita, assim, de estabelecer e propor os critérios estético-pedagógicos. Esta é a questão. Não podemos, como já dissemos, evitá-la e, por conseguinte, temos de a afrontar. Seguramente a nossa proposta, a nossa de cada um de nós, não convencerá toda a gente. Mas esse é o risco positivo que corremos. Não podemos deixar de aceitar o desafio, ainda que sejamos muito conscientes das nossas limitações e dos reajustamentos contínuos que as nossas perspectivas sempre necessitarão de ser novamente requestionadas. Como docentes, não podemos deixar de dar pautas para a reflexão séria e profunda. Esta é também uma atitude que procura superar o ceticismo, guarda avançada do relativismo, de um relativismo imperante cada vez mais na nossa cultura. Nenhum pedagogo pode sê-lo. Acreditamos na dimensão formativa, humana, cultural, intelectual e afetiva dos valores estéticos. Procuramos que valham e sejam cultivados por si mesmos. É assim que se pode conseguir que outros, criticamente, livremente, segundo um conceito exato de liberdade, adiram a eles. Não se trata de impor, trata-se de propor. Agora, propor fundamentadamente. Da nossa parte, seguimos no campo estético a seguinte linha de raciocínio, que muito sinteticamente a resumo do seguinte modo. O ser humano percepciona na realidade uma dimensão de beleza, e esta aparece, por conseguinte, com conotações objetivas. Com isto, identificamos o princípio de que a beleza é um conceito fundamental, subsistente, referencial, significativo, e que a arte tem sentido especialmente pela sua referência a este valor de beleza. Imaginamos já a surpresa que estas teses produzirão em quase todos os ambientes interessados pela arte, pois os interessados pela beleza, hoje em dia, são muito escassos. Realmente, falar assim não é estar muito na moda, nem coincidir com a opinião comum. É antes chocar com a realidade sociocultural e correr o risco de parecer algo démodé, ultrapassado. Contudo, defendemos esta convicção, não por uma qualquer posição de princípio,
mas por simples realismo resultante de uma reflexão filosófica sobre o tema. É à luz da reflexão filosófica que podemos chegar a avaliar o caminho que a arte tomou. De certo modo, temos assistido a uma inversão da ordem de razões. Desde as primeiras décadas do século XX, tem sido a arte quem decide sobre a estética. É chegado o tempo de a estética questionar e avaliar a arte, sobretudo quando esta aparece em si mesma como muito questionável. Por vezes, a produção chamada arte apresenta-se como algo de irrisório, tão banal e tão inautêntica. Boa parte da arte plástica atual sofre de dois inconvenientes, e cito novamente José Maria Quintana Cabanas. É uma arte pouco estética, diz ele, e uma arte fácil. Fim de citação. Ou seja, traduzindo, falta de qualidade e mérito. Dois requisitos sem os quais toda a arte é anémica, inconsistente e pouco valiosa. O ideal estético pede mais, muito mais. Como educadores, não podemos deixar de exercer o nosso juízo crítico e ajudar os nossos alunos a exercê-lo. Certamente que esta tarefa encontra sérias dificuldades, tal como sucede quando fazemos pedagogia social, teoria da educação, filosofia da educação, etc. Em todos estes outros casos, partimos de uma concepção do objeto de estudo. Em todos estes casos, partimos de uma concepção do objeto de estudo, o qual entronca sempre numa determinada concepção do humano, do indivíduo, da sociedade ou da realidade, ou seja, remete sempre para um problema de cosmovisão, aquilo que os alemães chamam, como sabe, Weltanschauung. É o que acontece também com os temas de estética, os temas da arte, da beleza, do valor estético, que se situam igualmente no âmbito do discurso filosófico, que vai sempre mais além de uma evidência empírica e laboratorial. Este senão da estética fala aproximar-se, aparentemente, de simples tema de opinião, onde nada fica suficientemente seguro e bem estabelecido. Coitado do seguro. Não. O grande perigo da estética, pensamos nós, é submergi-la num relativismo que impede elaborar teorias, normas e critérios precisos. Por isso, é preciso lançar âncoras desde um raciocínio crítico, uma teoria estética realista com pretensões de validade geral. Não se trata de ambição exagerada ou de um propósito exorbitante. É simplesmente a missão ineludível do pedagogo. De facto, o pedagogo encontra-se perante a necessidade de indicar normas, por muito que custe à mentalidade ambiente pós-moderna. A pedagogia é uma ciência prática do âmbito do agir humano, que estabelece as relações entre pensamento e ação, que indica e sugere comportamentos para obter determinados resultados. Nessa sua tarefa educativa, necessita de partir de um conjunto de postulados firmes, coerentes e aceitáveis. E é na filosofia que encontra o cimento para tais postulados, não como verdades já feitas e elaboradas de modo definitivo, mas como espaço de autorreflexão, no qual pondera, analisa, pesa e interioriza as diretrizes em que assentarão as suas escolhas. Escolhas de que tipo? Quais são as escolhas que o pedagogo de arte tem que fazer? Precisamente a escolha sobre o sentido que dá à arte, à beleza, ao gosto, ao valor estético, à experiência estética. Noções estas que têm sido objeto das formulações mais díspares, contraditórias e desconcertantes. Por isso, o pedagogo não tem outra alternativa senão pôr-se ele próprio a filosofar, a fim de chegar por si mesmo a esse corpo de princípios de que necessita para levar por diante a sua tarefa educativa. Enquanto promotores da educação artística, necessitamos da pedagogia estética e esta, por sua vez, obriga-nos a fazer filosofia, a filosofar. É claro que o mais cómodo, tal como muitos fazem, seria deitar sobre todas estas questões um denso véu e deixar que as coisas evoluam como evoluírem.
Uma semelhante atitude em pedagogia, e estou a terminar, semelhante atitude em pedagogia equivaleria a uma negação de si mesma, que, segundo já dissemos, é essencialmente normativa. Educar significa intervir orientando, e quem orienta tem de saber para onde, porquê e como. Não se pode falar de educação artística sem antes saber o que pensar da arte, da beleza, da cultura estética, do gosto, do prazer estético, do sentimento e da razão estética, etc. Chegar à filosofia pela via da estética. Esta seria a pedra de toque que gostaria de vos deixar como singelo contributo para o contínuo enriquecimento da nossa missão pedagógica. Mas sempre fica este aviso: cuidado com a filosofia. Esta não se imita de outros, nem se recebe de empréstimo. Como diz Cabanas, cito, há que elaborá-la, cada um terá que a forjar. Fim de citação. Ainda que, completaremos nós, com a ajuda, certamente, daquilo que os extraordinários filósofos nos legaram. E há pouco tivemos a oportunidade de ver na apresentação, na evocação de nomes extraordinários que nos ajudarão sempre muitíssimo a requestionar, a reequacionar as melhores vias. A pedagogia estética necessita de uma base de estética filosófica, isto é, necessita de filosofia. E dado que esta base objetivamente não existe fora de nós, teremos de ensaiar e elaborá-la por nós mesmos, estabelecendo os princípios sobre os quais estruturar todo um corpus de educação artística e de formação estética. Então, muito obrigado. Obrigada, Carlos. Cá está a perguntar se há diálogo. Se ele não está a convidar para a filosofia, tem que haver diálogo, não é? Mas ele também diz para ter muito cuidado. Então, só 3 perguntas. Se alguém quiser colocar, começar. Bom, é o primeiro dia. Ficamos com as palavras. Teriam ficado no estado do ataraxia. Não, acho que vamos pensar naquilo do pedagogo ter que ser filósofo. Eu queria perguntar onde é que fica aí a arte como uma forma de questionar o mundo, como uma forma de nos encontrarmos uns aos outros nas nossas várias formas de questionar o mundo, para além daquilo que é o belo e do que é a fruição estética pela via exclusiva do belo. Obrigado pela questão, é uma questão interessantíssima. Claro que eu não quero, de modo nenhum, reduzir as possibilidades, digamos, do questionamento da cultura, do mundo, do sentido, da existência, a uma ou outra categoria específica, seja a beleza, seja outro conceito qualquer. É verdade que me parece que uma certa dificuldade que se encontra digamos, na estética contemporânea é o facto de se ter eliminado, de uma maneira também, quanto a mim, desajustada, os referenciais que permitem avaliar o próprio objeto artístico. Quer dizer, eu acho que um grande problema no contexto da arte contemporânea deriva de uma certa vontade autotélica da obra de arte, isto é, de se configurar a si mesma exclusivamente sem nenhum esteio de apreciação que não ela própria. Mas isso não lhe retira pertinência do ponto de vista, digamos, de instrumento de compreensão da realidade. Temos que ter sempre presente que, efetivamente, a obra de arte é talvez o símbolo cultural mais rico e, como tal, a obra de arte permite-nos sempre digamos, uma leitura,
uma averiguação da cultura ambiente, dos valores, da episteme de uma época. Portanto, a obra de arte, por si, é sempre um convite a este exercício de reflexão. A minha questão é um bocadinho diferente, é de que a própria obra de arte necessita de algum critério que efetivamente possa consistir um padrão de apreciação daquilo que vale mais e daquilo que vale menos. Que é exatamente algo que na estética contemporânea parece desusado e parece, digamos assim, estar a mais. Eu considero que efetivamente o problema de uma ausência de critério de avaliação da obra de arte tem como consequência um bocadinho este estado de caos em que aparentemente tudo vale o mesmo, vale tudo o mesmo e o seu contrário também. Isto é que me parece que é equívoco e confuso no contexto de uma pedagogia. Portanto, se nós quisermos meter o problema em ordem a uma redefinição de uma possibilidade de uma pedagogia com mais eficácia junto dos nossos alunos, a meu ver, temos que retomar aquilo que toda a estética de uma modernidade formulou de uma maneira muito, muito feliz, mas que a partir da modernidade se foi deixando cair, que é exatamente a teoria das categorias estéticas. Não sei se ajudei, se desajudei. Perguntar o que é que no meio disto qual é o papel da arte pública, inclui a criança, são cidadãos escolarizados, vai para a escola adquirir vícios que são impingidos, digamos, pela própria pessoa que tem formação estética, inclui a arte psicológica, inclui o naif, Sim, pois, eu não tenho uma posição dogmática em relação a essas manifestações da arte. Considero que, se efetivamente essas expressões artísticas puderem ser geradoras de um percurso de enriquecimento do aluno e de questionamento das suas opções, excelente, utilize-se o mais possível. O meu receio é que efetivamente possam constituir o ponto de partida e o ponto de chegada. Isto é, se considero que essas manifestações artísticas possam conter qualidade estética, interesse pedagógico, mundividência interessante como estimulação do percurso do aluno, então o nosso dever, entre aspas, isto é, o que se espera, julgo eu, é que o processo se inicie, mas passe a patamares subsequentes. Isto é, se formos capazes de mostrar ao aluno que essas manifestações artísticas têm o seu quê positivo, quanto mais positivo haverá, eventualmente, noutras manifestações artísticas que configurem outras realidades, outras representações, outras vocações artísticas. E, portanto, quero dizer o seguinte: em arte eu não desprezo nada, a não ser aquilo que ostensivamente é enganador. E, portanto, se essas formas de manifestação artística correspondem à expressão de uma verdade do humano, é mesmo essa verdade do humano que nós temos o dever de fazer ver aos alunos. Agora, o importante é mostrar que a verdade do humano não termina aí. A exposição que estaria um pouco voltado para uma estética não muito atual. Eu queria lembrar, por exemplo, artistas como Picasso,
estava parte da arte conceptual, muito cerebral, apareceu Red Painting, que exalta a vitalidade da arte infantil, a vitalidade da arte primitiva, e portanto a história da arte tem esta característica. Há momentos em que se sente necessidade de mudar e cada vez mais se vai ver ao passado. Está provado estatisticamente que os professores de arte contemporânea e os artistas contemporâneos estão muito mais capazes de compreender o passado do que os estudiosos do passado compreender o atual. O atual é precisamente o somatório de tudo que está por trás. Portanto, há uma certa dificuldade às pessoas que estudam as ciências estéticas em Lisboa compreenderem a atualidade. Eu tive inclusive na Universidade Nova de Lisboa um professor que dizia que tinha acabado o nascimento. Sim, essa tese da morte tem muitas funções, mas se me permite, interpretou bem no sentido de que procurei ir lá atrás. Mas ir lá atrás não significa situar-me lá atrás, significa recuperar categorias. E também não lhe disse exatamente qual era a minha visão de beleza. Que era importante, efetivamente, fazermos acompanhar a reflexão do aluno sobre a arte de alguma categoria definitória, quer dizer, que permite, efetivamente, estabelecer, até para conforto do autor, a razão pela qual ele gosta ou não gosta. Tem-se notado que a ausência, o ter banido o conceito de beleza, não ajuda nada. O que não significa definir de uma maneira exclusivista esse mesmo conceito. Não, o conceito de beleza, todos nós sabemos, é um conceito evolutivo, é um conceito, digamos assim, que se vai metamorfoseando conforme os ritmos e as dinâmicas da cultura. Agora, o que me parece que é um empobrecimento é o retirar do vocabulário da problematização da arte determinadas categorias. Eu bem sei que a categoria da beleza tem conotações, mas há que superar essas conotações. E só para também este tópico relativamente à arte contemporânea, eu sou particularmente cauteloso em relação a essa expressão, porque tínhamos que clarificar muito bem o que é que entendemos por arte contemporânea. Eu referi-me ao sistema da arte contemporânea, que é diferente da arte contemporânea. O sistema da arte contemporânea, cuidado, esse é que efetivamente pode ser muito pernicioso a vários níveis. Eu acho que Carlos deixou muitas questões para ver. Nós vamos falar disso da beleza, vamos falar disso do sistema da arte contemporânea, vamos falar disso do Dragão que ser também filósofo, ou pelo menos tentar ser, e temos 3 dias para debater isto tudo. Obrigada, Carlos, por ter participado. Agora íamos fazer uma divisão. Estou cansados. Viagem que foi longa. Então, agora o programa segue-se com 3 partes. Algumas pessoas vão ficar aqui. Vou moderar uma mesa com a Maria, com a Maria Jesus, com o José Pedro. Vamos falar de coisas muito interessantes. Na sala 22, o Estevão. Onde é que está o Estevão? Deve estar no final, já deve estar. Michel, que também vai estar na sala 22, diz: ele já está lá. Então, na sala 22 vai estar a Michel, vai estar o Ramon e o Estevão, também a falar de coisas muito interessantes. E o Paulo e Dori, que estão lá atrás. Paulo escondeu-se.